10 minutos, podendo ser prorrogado, porque esse tema é muito interessante. Posso pegar aqui, professor? Fica... Acho que pela minha altura eu vou ficar aqui abaixo. Facilita, né? Vamos lá, eu começo aqui. Bom, boa tarde. Eu gostaria, primeiro, em nome da Sociedade Brasileira de Geriatria, agradecer o convite para essa participação, do deputado Océsio, e cumprimentar os trabalhos da Comissão de Direito da Pessoa Idosa, no sentido de fomentar essa luta pelo acolhimento do envelhecimento bem-sucedido, do envelhecimento ativo, né? Eu vou representar nesse ato a Sociedade Brasileira de Geriatria, deixa eu só passar aqui, que é uma entidade que é uma entidade de especialidade médica que foi fundada em 1961 e congrega, além dos profissionais médicos, os profissionais gerontólogos, que são todos aqueles que trabalham diretamente no cuidado ao idoso. A especialidade de geriatria tem a premissa de regulamentar o título de especialista em geriatria para o médico e de gerontologia para todo aquele profissional que atua na área de assistência de cuidado ao idoso. Eu me sinto muito honrado, depois de ouvir o professor Alexandre falando, professor Alexandre Kalash, porque sempre são palavras de inspiração e reflexão, né? E espero poder conseguir complementar a fala que o senhor trouxe para nós. O idoso, complementando o que o professor já antecipou e já comentou, ele nasce, não a ciência da gerontologia, o estudo do envelhecimento, ele é mais antigo, ele parte a gente tem registro já no Antigo Egito de textos médicos antigos, como papiro de papês, trazendo estudos sobre o envelhecimento, como tentar abordar melhor o envelhecimento. Mas a geriatria, enquanto cuidado médico, ela nasce com o surgimento do idoso, do sentido de o idoso surgir quando a sociedade compreende, após a Revolução Industrial, que a sociedade, na urbanização, saindo da região rural e vindo para a cidade, pós-Revolução Industrial, acaba aparecendo o conceito de criança, né, dentro da concepção do desenvolvimento do ser humano, e o idoso vem surgindo, porque a expectativa de vida no início do século XIX não passava de 40 anos no mundo. Isso vem crescendo de forma de países desenvolvidos que tiveram a Revolução Industrial de forma antecipada em relação ao Brasil, e esses países têm tido mais tempo de se preparar para o envelhecimento, enquanto nós, no Brasil, estamos correndo rapidamente para preparar a proteção à sociedade que envelhece. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Geriatria surge em 1961. Em 1970, a gente tem a primeira enfermaria de cuidados especializados ao idoso, uma primeira enfermaria de geriatria no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. E isso tudo vem com a transição epidemiológica e demográfica, a qual o professor Kalash já abordou muito bem. A gente tem a transformação da nossa pirâmide demográfica, fazendo com que a projeção para 2050 nós tenhamos um número de idosos quase equiparado ao número de crianças, né, ou da população infantil. E quais são as características entre essas duas populações? As vulnerabilidades. A população de menos idade, assim como a população de maior idade, ela tem vulnerabilidades intrínsecas que são algumas vezes até comuns. Eu trago aqui um dado que é um dado brasileiro de internação, número de internações hospitalares, né, uma taxa de internação hospitalar por 100 habitantes. A gente vê que nesse gráfico que traz os dados do SUS, população SUS dependente, a gente tem um aumento de 2 picos de internação, um em menores de 1 ano,
associado às causas perinatais, e um outro grande aumento a partir dos 60 anos nas populações com mais idade. Então, a gente tem, de um lado, a pediatria atuando até os 10, 14 anos, e do outro, a geriatria atuando a partir dos 60. Isso acaba trazendo, dentro da gestão do sistema de saúde, um grande desafio. O desafio que a população idosa tem um maior risco para internações hospitalares, e o desafio que essas internações hospitalares possam ocorrer com maior risco de eventos desfavoráveis, que acarretem maior número de dias de internação e, consequentemente, também aumento de custo para o país. Eu trago aqui um outro dado consolidado, é um dado extraído do SUS, então é um dado nacional do nosso país, né, onde a gente vê que, na população de 20 a 50 anos, circulado em cinza, a gente tem uma razão custo-habitante de cerca de R$ 350 de custo relacionado à internação hospitalar. E esse custo ele vai aumentando à medida que a população envelhece, chegando na parcela acima de 80 para R$ 1.400, ou seja, aproximadamente 5 vezes mais o custo associado à internação hospitalar dos de mais idade com a população adulta geral. O que está associado a esse desafio? Não dá para a gente falar só de custo, né? Porque o custo está entrelaçado com a ocorrência de eventos desfavoráveis, a ocorrência de internações prolongadas. E como que a gente poderia intervir nisso? Pensando no cuidado direcionado ao paciente e não à doença, porque o idoso ele se apresenta não muitas vezes com uma doença, mas com uma conjunção de comorbidades que comprometem a funcionalidade e acabam gerando todas as dificuldades inerentes ao tratamento dele ou assistência de saúde, seja na atenção primária, seja na atenção de média complexidade, seja na atenção de alta complexidade. Já visto que se a gente entrar, eu trabalho aqui no hospital de base, aqui em Brasília, se nós entrarmos na UTI do hospital de base, a gente vai perceber que 80% dos leitos ocupados são por pacientes acima de 60 anos. Quais são os eventos desfavoráveis? O delírio é um grande evento. O delírio é uma entidade clínica muito própria, ou com maior risco de acometer os idosos, no qual o geriatra tem o grande momento oportuno dele de atuação. O delírio é uma alteração de comportamento que o idoso está em risco de ter quando interna ou quando está acometido de alguma doença. E essa seria um grande exemplo, para não falar de outras oportunidades, né, de atuação. Eu vou me ater ao delírio, porque a gente tem estatística mostrando que no Brasil, novamente eu trago um dado do SUS, no Brasil, quando a gente tem o número de internações, nessa primeira coluna, o número de internações de população de 20 aos 59 anos, o número é muito semelhante da população acima de 60 anos. A gente teve, num dado de um intervalo histórico de 10 anos, 2002 a 2011, 5 milhões de internações por causa de doença do aparelho cardiocirculatório, para 6,5 milhões nos acima de 60 anos. E o que isso representou em número de dias de internação? Se a gente vê a última coluna, abaixo do ciclo vermelho, doenças do aparelho cardiocirculatório, naqueles com 20 a 59 anos, representou, em média, 6 dias de internação. Nos idosos, acima de 60 anos, 6 para 7 dias o tempo médio de internação. E quando a gente observa o delírio, que é essa alteração de comportamento, o qual o idoso pode ser acometido durante uma internação, o que acontece com esse dado numérico? O número de dias de internação por uma pessoa acima de 60 anos pode passar de 100 dias. Então, a nossa maior prevalência são das doenças do aparelho circulatório.
em tempo médio em dias de internação da população idosa, 1 semana. Se esse indivíduo for acometido de delírio, de uma alteração de comportamento ou de uma incapacidade ao longo da internação, essa internação pode, em média, chegar a 100 dias. Isso gera custo, ocupa leito e faz com que o sistema não funcione da forma como deveria. Então, a gente pensa que uma medida seria, efetivamente, termos mais geriatras, criando unidades de internação geriátrica em hospitais de média complexidade, de alta complexidade é importante? Sim, é uma visão que a Sociedade Brasileira de Geriatria defende. Mas isso não está dissociado, isso é complementar ao que o professor Kalash coloca. A gente não vai ter geriatra suficiente para atender 80% da demanda da população, que é na atenção básica, deputado Alcésio. Assim como outras tantas doenças, a diabetes, a hipertensão, não precisam ter o especialista na atenção básica. E 80% da demanda da população é a atenção básica. Mas nós pensamos, sim, que na fomentação de uma melhor qualidade de atenção e assistência, serviços de saúde ao idoso, a gente precisa melhorar esse fluxo de atendimento ao idoso. A gente tem que ter atenção básica forte, onde não precisa estar o especialista, o médico de família faz esse trabalho de forma maravilhosa, atendendo a depressão, sem ser especialista, psiquiatra, atendendo ao idoso, ao Alzheimer, sem ser um geriatra, mas atendendo de forma muito concreta e embasada do ponto de vista científico. Mas a gente precisa melhorar esse fluxo para que casos especiais possam ser amparados pelos serviços de média complexidade e alta complexidade. Aí aqui que entraria esse conceito de nós ampliarmos para termos unidades de internação geriátrica, dando apoio a todo esse fluxo do SUS. E isso é um discurso que não tem embasamento, não tem dados na literatura que mostram que a gente pode modificar a realidade. Não, a gente consegue modificar a realidade. Eu trago aqui um exemplo de uma pesquisadora em delírio, porque eu me ative a falar bem desse delírio, que é alteração de comportamento. A Sharon Inouye tem um programa desde 1999, já tem quase 20 ou 25 anos, que ela desenvolve esse trabalho nos Estados Unidos, que se chama HELP, que é uma unidade de internação em geriatria, focando na resolução, no diagnóstico precoce e no tratamento do delírio. E ela mostra que, na curva de baixo, onde a gente tem intervenção do cuidado geriátrico, a gente tem menor ocorrência de delírio e menor tempo de internação. Eu já estou concluindo. Aqui eu tenho um outro dado que dá embasamento científico, que dá linha de evidência para a gente poder propor a perspectiva da gente ter unidade de internação em geriatria na média e na alta complexidade, apoiando a atenção básica, que acho que esse que é o foco. A gente tem um grande estudo com 32 centros, com quase 7.000 idosos, que mostrou, basicamente, em 3 pilares: a revisão médica, a reabilitação precoce e a abordagem centrada no paciente faz diferença no atendimento ao idoso. Faz diferença na alta com melhor qualidade de vida, faz diferença na segurança do atendimento ao idoso e faz diferença na reabilitação, devolvendo esse paciente à sociedade de uma forma melhor, com mais qualidade de vida. E eu termino a minha fala colocando 3 eixos importantes que eu acho que interessa muito ao gestor. Custo. Eu acho que a proposta de pensarmos em ampliar essa ação especializada do geriatra dentro do sistema público de saúde, ele vai gerenciar melhor custo, pelo modo próprio da geriatria atuar centrada no paciente, não na doença, não apenas na resolução da doença, mas na melhora global do paciente. Vai trazer segurança para o paciente e melhora de resultados clínicos, como eu tentei comprovar com alguns trabalhos, dando linha de evidência científica. Eu queria agradecer minha fala e
fazer uma pequena propaganda que aqui em Brasília nós vamos ter o Congresso Centro-Oeste de Geriatria agora em setembro, e Brasília vai sediar. Professor Kalash, se o senhor conseguisse vir, hein? Seria uma grande honra. Obrigado. Obrigado, doutor Leonardo Pita. E, em seguida, o próximo convidado, fazer uso da palavra, Ricardo Quirino dos Santos, pelo prazo de 10 minutos, podendo ser prorrogado.